O que os homens das cavernas faziam o dia todo? Imagine acordar com o nascer do sol, em meio à natureza selvagem. Sem despertador, sem celular, sem reuniões no Zoom, apenas um único objetivo: sobreviver. Mas como seria um dia comum na vida de um homem das cavernas? Neste vídeo vamos viajar no tempo e deixar os clichês para trás. Porque apesar da imagem popular de um ser bruto, com um porrete na mão, a realidade era muito mais fascinante. Se prepare para descobrir como nossos ancestrais usavam inteligência, cooperação e até criatividade para viver e não apenas sobreviver. O início do dia. Durante o longo período paleolítico, que durou cerca de 2,6 milhões de anos, nossos ancestrais até 12 mil anos atrás, viviam sem agricultura, sem cidades e sem escrita. Mas será que isso significava uma existência simples? Todos os dias começavam com um ritual essencial: reativar o fogo. Já parou para pensar como era difícil acender uma chama do zero? Em lugares como Terra Mata, na França, arqueólogos encontraram pistas de que manter brasas vivas durante a noite era uma verdadeira arte, porque o fogo era tudo: calor, proteção, alimento e sobrevivência. Sobrevivência em movimento. Sem relógios, sem agendas. A rotina seguia o ritmo da natureza. Ao amanhecer, o grupo observava com atenção: temos comida suficiente? Ferramentas precisam ser consertadas? É seguro sair hoje? Decisões vitais, tomadas com base em sinais sutis. Você conseguiria fazer o mesmo? Interpretar o cheiro do vento, o comportamento dos animais, ou as mudanças nas nuvens. Naquela época, a sobrevivência dependia disso. Estratégia e cooperação. A caça era vital, mas nunca simples. Em Boxgrove, na Inglaterra, arqueólogos encontraram indícios fascinantes. Há meio milhão de anos, nossos ancestrais já caçavam em grupo, com lanças de madeira. Imagine só, enfrentar um animal de 500 quilos, com nada além de uma ponta de pedra afiada. Não era apenas força, era técnica, rastreamento, armadilhas e muito trabalho em equipe. Essas eram as verdadeiras armas, e tudo isso se aprendia com o tempo, transmitido de geração em geração. Coleta, sabedoria da natureza. Uma arte ancestral, passada de geração em geração. Nem só de caça se vivia na era dos nossos ancestrais. Na verdade, muitas vezes era a coleta quem garantia a sobrevivência. Frutas, raízes, sementes e tubérculos. Tudo observado com atenção e escolhido com sabedoria. Você saberia diferenciar uma planta medicinal de uma venenosa? Eles sabiam identificar e sinalizar os locais dessas plantas. Estudos em fósseis dentários revelam dietas ricas e variadas. E mais surpreendente, o uso de plantas com propriedades medicinais já era uma prática milenar. Esse conhecimento não estava escrito em livros. Estava na memória, na fala e nos gestos. Transmitido oralmente, como um livro vivo da floresta. Divisão de tarefas, colaboração. Quando se fala em homem das cavernas, muita gente imagina papéis bem definidos: homens caçadores e mulheres cuidadoras. Mas a realidade era bem diferente. A divisão de tarefas não era rígida. Ela mudava conforme a necessidade. Homens e mulheres colaboravam nas funções do grupo. O mais importante não era o gênero, era o coletivo. Essa flexibilidade tornava tudo mais eficiente e aumentava as chances de sobrevivência de todos. Ferramentas, engenharia paleolítica. Agora pense nisso. Quantas vezes você já quebrou algo em casa e correu pro YouTube para descobrir como consertar? Eles não tinham essa opção, mas mesmo assim criaram ferramentas geniais. Pedras lascadas com precisão cirúrgica, agulhas feitas de osso, arpões com formas complexas. A chamada técnica Levallois mostra algo incrível. Eles já dominavam o conceito de planejamento técnico e moldavam lâminas com raciocínio lógico e precisão milimétrica. Era quase engenharia de sobrevivência. Moradias criativas. Nem toda moradia paleolítica era uma caverna. Em Mezirich, na Ucrânia, arqueólogos encontraram cabanas feitas com ossos de mamute. Eram estruturas com mais de 15 mil anos. Imagina o esforço necessário para erguer uma casa com ossos gigantes. E mais, elas tinham divisões internas para dormir, cozinhar e guardar objetos. Ou seja, arquitetura rudimentar, sim, mas funcional. Vida em grupo, muito além da sobrevivência. Como era a convivência? Grupos pequenos entre 20 e 30 pessoas dividiam tudo: alimentos, ferramentas, histórias e também os cuidados. Já foram encontrados esqueletos de pessoas com deficiências físicas curadas, que viveram por anos mesmo sem conseguir caçar. O que isso significa? Alguém cuidou,
Alguém ajudou. Isso é empatia. Isso é comunidade. Arte, música e espiritualidade. E quanto à alma? Eles faziam arte, tocavam música e criavam símbolos, pinturas rupestres, flautas com mais de 40 mil anos, colares e esculturas. Já parou para pensar por que a arte existe desde sempre? A arte tinha função simbólica, espiritual, social. Em cavernas como Chauvet, há desenhos de seres híbridos meio humanos, meio animais, mitos, rituais e crenças. Eles não apenas viam o mundo, eles o interpretavam. Inteligência paleolítica. Homens das cavernas eram brutos? Nada disso. Eles eram inventores, médicos, artistas e engenheiros. Usavam plantas contra inflamações. Fabricavam suas próprias ferramentas. Dominavam o fogo. E ainda assim encontravam tempo para fazer música. Alimentação e invenção. O cardápio da pré-história. Quando pensamos em homens das cavernas, logo vem à mente carne crua e caça pesada. Mas a alimentação paleolítica ia muito além disso. Eles sabiam onde encontrar frutas, raízes e sementes com alto valor nutritivo. Aprenderam a combinar sabores e propriedades. E, principalmente, evitar o que era venenoso. Em escavações foram encontrados restos de nozes, folhas e tubérculos carbonizados. Prova de que o fogo era parte do preparo, não apenas da proteção. Com o tempo desenvolveram técnicas como cozimento em pedras aquecidas, ou uso de folhas como panelas naturais. Comer bem significava viver mais com mais energia, e isso aumentava as chances de procriação e desenvolvimento do grupo. Hoje alguns nutricionistas se inspiram na chamada dieta paleolítica, mas para eles não era dieta. Era pura adaptação à realidade do ambiente. Eles eram verdadeiros especialistas em nutrição selvagem. Adaptabilidade, o verdadeiro superpoder. A maior força dos nossos ancestrais? Não era a força física. Era a capacidade de se adaptar. Do frio glacial ao calor escaldante. Da savana africana às montanhas asiáticas. Eles aprenderam a reconhecer padrões. Criar soluções com os recursos do ambiente. Improvisar. Ajustar. Testar. Onde outros animais sucumbiam, eles resistiam. Construíram roupas com peles. Fizeram ferramentas com o que tinham à mão. Seguiam as estações. Caçavam por ciclos. E sempre encontravam formas criativas de continuar. A adaptabilidade foi a chave da evolução. E ainda é. Porque se hoje a humanidade chegou até aqui, foi graças a essa habilidade de aprender com o mundo e mudar junto com ele. Relacionamento com os animais, mais do que caça. Para muitos animais, o ser humano era um predador, mas nem todos os laços com eles eram violentos. Com o tempo surgiram alianças inesperadas. Lobos começaram a se aproximar dos acampamentos, atraídos pelos restos de comida. No começo havia medo, depois tolerância. E por fim, confiança. Nascia ali sem que soubessem o processo de domesticação. Esses lobos protegiam o grupo, alertavam contra perigos, e ajudavam a farejar trilhas de caça. Em troca recebiam abrigo, restos e afeto. Estudos mostram que os primeiros cães surgiram há mais de 15 mil anos, muito antes da agricultura. E essa parceria evolutiva mudou o destino de duas espécies, a deles e a nossa. O cão deixou de ser só um aliado. Virou símbolo de lealdade, um dos primeiros vínculos emocionais entre homem e animal. O legado. O Paleolítico não foi uma era parada, foi uma era de transformação. Inovação, colaboração e sabedoria prática eram parte do cotidiano. Então, da próxima vez que ouvir alguém falar de homem das cavernas, pense diferente. Você está falando de alguém que entendeu como viver em harmonia com a Terra. Alguém que construiu as primeiras fundações da nossa espécie. Se você curtiu essa viagem ao passado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilha com aquele amigo que ainda acha que o homem das cavernas era só porrada e porrete. Nos vemos no próximo episódio.